Oi, Gi. Oi. Não dá na hora da tua aula? A minha aula! Isso aqui é muito difícil. Eu tava aqui treinando porque a minha aula hoje tem tudo a ver com skate. Hoje a gente vai falar sobre ângulos. Então, hoje nós vamos aprender o que são ângulos. Ângulos são aberturas formadas entre dois segmentos de retas ou entre duas semi-retas. Aqui está ilustrando para vocês então a formação de um ângulo, que é composto por dois lados e um vértice. O vértice é o ponto onde é o encontro desses dois lados. Como o ângulo é a abertura entre dois segmentos de reta ou duas semi-retas, aqui está ilustrando essa abertura, que pode ser maior ou pode ser menor. Agora nós vamos falar sobre a nomenclatura dos ângulos. Como é que eu dou nome para eles? Porque se eu tiver um ângulo desenhado, como é que eu sei que eu estou falando deste ou daquele? Bom, aqui vai aparecer um ângulo para vocês. Esse ângulo é o ângulo AOB, é o nome dele. Por que eu chamo ela dessa maneira? Vocês vão perceber que aqui no vértice tem a letra O, porque tem um ponto ali que forma o vértice, e os pontos são, é dado nome para eles com letra maiúscula, certo? E aí, esse vértice, ele vai para o segmento de reta e lá tem o ponto A, e aqui para baixo o outro segmento de reta que tem o ponto B. Então, para dar um nome para esse ângulo, no meio eu sempre vou usar o ponto que está no vértice, que nesse caso é o O. Então eu posso chamar esse ângulo de ângulo AOB, de ângulo BOA ou simplesmente de ângulo O, que é o ponto que está no vértice dele. Agora, e se eu tiver um ângulo como esses aqui? Aqui na verdade eu tenho dois... Para tudo. Não são dois ângulos, são três ângulos. Por quê? Porque tem os dois ângulos que eu falo no vídeo, que é o ângulo AOB, o ângulo de cima, o ângulo BOC, que é o ângulo de baixo, mas se você observar, ó, faz de conta que não existe a linha do meio, certo? Então, nós temos aquele ângulo grandão que começa lá no ponto A, passa pelo vértice, ponto O, e vai até o ponto C, ou seja, é a abertura maior que tem, que vai do segmento OA até o segmento OC. Nós temos então três tipos de aberturas ali. Agora sim, podemos continuar a explicação. Ali eu tenho o ângulo AOB e eu tenho o ângulo BOC. Veja, se eu falar apenas em ângulo O, nesse caso, não vai fazer sentido, porque o O é vértice tanto do ângulo de cima quanto do ângulo de baixo. Então aqui eu preciso ser mais específica. Eu vou ter que chamar de ângulo AOB ou BOA, o de cima, e o de baixo de BOC ou de COB, sempre com ponto do vértice no meio. Essa é a maneira que a gente dá nome aos ângulos, para que quando a gente estiver se comunicando, a gente saiba de qual deles que a gente está falando, certinho? Então, agora nós vamos conversar sobre a classificação desses ângulos. Nós vamos conversar sobre uma classificação básica, que é utilizada em qualquer livro que a gente encontrar, e eu vou utilizar as canetas, tá bom? Supondo que elas sejam segmentos de reta ou então semi-retas, se forem infinitas para as extremidades. Bom, os nossos ângulos, eles podem ter uma abertura de exatamente 90 graus, que é semelhante a um L. Geralmente nos cantos a gente tem isso, ó. Se eu pegar esse livro, aqui eu tenho 90 graus, ó. É um L, tá vendo? Os cantos de parede também são assim, o canto da mesa da sala de aula, enfim. Várias coisas do nosso dia a dia tem 90 graus. Agora, se essa abertura for inferior a esse L, for para dentro, for menor que 90 graus, ela recebe o nome de ângulo agudo. Qualquer ângulo até o 89, né? Porque quando for 90 é reto. Depois, quando a gente começar a abrir esse L, até chegar no 179, ele vai ser obtuso. E quando ele chega exatamente a 180 graus, que fica assim, ó, abertinho, aí ele vai ser um ângulo raso, 180 graus. Quando a gente tem o skate lá, vai fazer o giro, e a pessoa tá virada para esse lado, e ela vira o skate pro lado oposto, é porque ela fez um giro de 180 graus, ok? Ela girou a metade de um círculo, certo? E também nós temos os ângulos côncavos, que são ângulos maiores de 180 até antes de 360, porque quando for 360 a gente chama de um giro completo. Então,
A gente pode presenciar esses ângulos no relógio. Aquele relógio que a gente tem em casa lá na parede, a gente consegue encontrar os nossos ângulos, tanto o ângulo reto, quanto o ângulo agudo, o obtuso, todos eles, até mesmo o raso, a gente consegue encontrar no nosso relógio de parede. Bom, agora nós vamos nos preocupar em como é que a gente faz para medir esses ângulos, né? Já que eu tenho um ângulo, abertura entre dois segmentos de reta, como é que eu faço para medir? Quanto mede aqui? O que se usa para medir? Para medir isso, a gente usa um objeto chamado transferidor. O transferidor pode ser, como mostra aqui na imagem, um círculo completo ou apenas a metade de um círculo. Os dois servem para medir os ângulos que a gente utiliza, né, e aparece para nós na escola. Esses ângulos também podem aparecer nos polígonos, né, que nós estudamos há pouco tempo. Dentro de um quadrado, por exemplo, eu tenho 4 ângulos, eu consigo medir cada um deles. Bom, como que surgiu? Como é que a gente faz para usar esse transferidor? Primeira coisa que a gente precisa entender é que pegou-se como base um círculo. Esse círculo, dividiram ele em 360 fatias de pizza. Imagina uma pizza dividida em 360 fatias. Esse pedaço da pizza ia ficar muito, muito, muito fininho. E esse pedacinho de pizza muito fininho, porque foi dividido em 360 pedaços, é o que é 1 grau, que é o que a gente usa para medir os nossos ângulos. E aí agora nós vamos verificar como que a gente usa esse instrumento transferidor para medir os graus que a gente faz lá no nosso papel. Agora cuidado, viu? Alguns chamam de régua redonda. Não é régua redonda, é transferidor. E nós vamos ter agora um convidado especial para poder nos explicar como é que a gente faz essas medidas no transferidor. Fala aí, galera! Hoje nós vamos apresentar uma videoaula sobre a utilização de um transferidor. Então eu tenho aqui um exemplo de transferidor de 180 graus. A contagem desse transferidor, olha, você começa a contar aqui, olha, aqui é grau 0, tá? E aí vai de 10 em 10, olha, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e nesse caso vai até 180 graus. Da mesma forma, você conta também pela parte externa desse transferidor, olha, que é 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e vai até 180 graus. Todo transferidor tem essa linhazinha, tem aqui esse rebaixamento aqui e tem essa demarcação aqui. Para que serve isso? Essa demarcação serve para você, é como se fosse a origem do ângulo, né? Onde você vai colocar aqui como se fosse o vértice, tá bom? Então eu vou apresentar aqui um exemplo de medição de ângulo, tá? Então nós temos aqui esse ângulo destacado aqui, vamos medir para saber quantos graus tem esse ângulo. Então você pega aqui o seu transferidor, olha, essa marquinha aqui você vai colocar no vértice, tá bom? Olha, você coloca aqui no vértice do ângulo, tá? Você coloca aqui, beleza? E é importante destacar aqui o seguinte, tá? Olha, tá em cima do vértice. Essa linha aqui do transferidor, olha, que é a linha do 0, tem que estar alinhada com a semi-reta aqui que forma o ângulo. Então aqui, ó, você tem que ajustar sem perder o foco nisso aqui, olha, tá? Não pode sair do vértice. E aqui tem que estar alinhado, tá bom? Olha, 0 aqui mais ou menos alinhado, olha, e a linha aqui no vértice. Então vamos conferir aqui, olha, 10, 20, 30, 40, vai até, tá entre 110 e 120 graus, tá? Então aqui, olha, você consegue perceber aqui o seguinte, que entre 110 e 120 nós temos aqui os 115 graus. Então é um ângulo que está pouco acima de 115 graus, então é mais ou menos 116 graus, tá bom? Olha aqui, 115, então 116 graus. Então esse ângulo aqui é aproximadamente 116 graus, tá bom? Vamos colocar aqui mais um exemplo de utilização do nosso transferidor. Então nós temos aqui esse ângulo, o primeiro passo é colocar essa linha aqui em cima do vértice, tá aqui, já coloquei. E segundo é você alinhar o 0 grau com a semi-reta que forma o ângulo, tá? Então ajustando aqui, tá bom? Mais ou menos isso. Perfeito. Olha, a linha está aqui no vértice e o 0 está alinhado com a semi-reta do ângulo. Então nós vamos começar a contagem aqui, olha, 10, 20, 30, 40, 50, olha, está entre 50 e 60 graus. Então, se está entre 50 e 60 graus, aí eu vou olhar para cima, olha, aqui, ó. Então, aqui é 55 graus. Então, a anterior é 54. Então, você percebe que está entre 53 e 54 graus.
Tá bom? Então é aproximadamente 54 graus a medida desse ângulo aqui, tá bom? Então é aproximada essa medida. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero ter ajudado aí a todos vocês. Entenderam como é que a gente mede um ângulo? Bom, se nós pegarmos um círculo completo, ele vai medir 360 graus, é uma volta toda. Se eu pegar a metade desse círculo, vai medir 180 graus, que é o nosso ângulo raso. E se eu pegar a metade da metade, que é 1/4 de volta, vai medir 90 graus, que é o nosso Lzinho, que é o nosso ângulo reto. Viram como matemática está presente em toda parte do nosso dia a dia? Até mesmo andando de skate. Beijinho para vocês e até a nossa próxima aula.